Aleluia, Pai, a tua palavra permanece. Quando o Senhor traz a tua revelação, essa revelação, ela não vai voltar vazia, ela vai fazer aquilo que o Senhor enviou para que ela fizesse. Meu Deus, nós não queremos perder uma palavra revelada ao nosso coração. Que essa palavra jamais caia numa terra ruim, que essa palavra jamais caia numa terra que não produz. Pelo contrário, que essa semente caia numa boa terra e que venha gerar para a gente 30, 60 e 100. Que o Senhor possa operar poderosamente, fortalecendo a vida, a casa, o lar dessa família. Visita esses lares agora, visita esses familiares agora, que eles estejam na tua lembrança, que haja em ti um memorial com a foto desses familiares, para que haja salvação para eles, libertação e cura, operação de maravilhas na vida de todos esses familiares. Memorial, que haja um memorial, que haja fotos diante do Senhor e que o Senhor possa, Pai, operar na vida deles. Muitos estão no mundo, muitos estão no pecado, muitos estão em vida errada, mas pela nossa fé eles serão transformados, pela nossa fé eles serão libertos para a tua glória. Pai, o mundo pode mudar, mas o Senhor não vai mudar. A tua palavra não vai falhar, e nós colocamos a nossa vida e a nossa casa em tuas mãos. Colocamos a nossa família em tuas mãos, nossos caminhos e a nossa vida em tuas mãos, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. E aquele que crê, diga obrigado, Jesus. Diga: a minha casa e a minha família eu coloco em tuas mãos. E pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Bom dia. Pode sentar, por gentileza, em nome de Jesus. E eu queria trazer uma mensagem para você. Eu meditava nesse texto e eu ouvi assim, Deus colocar no meu coração. Foi interessante, porque eu estava lendo o texto todo, e aí passei por uma palavra que ficou martelando no meu coração. Aí eu voltei lá, olhei e falei: caramba, sabe, Deus estava falando assim, ó: permita-me discordar de você. O que Deus falou comigo? Permita-me. É ruim quando alguém discorda de você? Quando você acha que dá certo, está certo, às vezes até você está empolgada com aquilo, e alguém vem e discorda de você, contraria você, você fica contrariado com aquilo, chateado. Quantas famílias discutem por causa disso? Quantos casais discutem por causa disso? A mulher vem toda empolgada falar para o marido, contar o que aconteceu, a decisão que ela tomou, e o marido discorda dela. Ela fica, né? Tiririca. Quantas vezes o marido vem empolgado falar com a esposa, empolgadão: olha, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Aí ela já fecha a cara, e ele: o que houve? Bom, não concordo com isso. Como assim não concorda? Como assim não concorda? Aí começa aquela discussão entre casal, porque há discordância. Mas a discordância faz parte da vida, sim ou não? Faz. Eu e minha esposa vamos fazer 35 anos de casado, mas a gente discorda em muita coisa. Muitas coisas, a gente discorda em muitas coisas. E a gente tem que entender que às vezes o discordar de Deus vai fazer tão bem para a gente, se a gente não ficar revoltado, rebelde, e simplesmente aceitar que Ele discordou da gente, vai ser muito melhor, porque Deus sempre quer o meu bem, Ele sempre quer o seu bem. Se Ele está discordando de você, olha, eu vou te falar, por mais que você ache que você está certo, está certa, se Deus discordar de você, abaixa a cabeça. Você acha que você está certo? Mas Deus está discordando de mim. Abaixa a cabeça. Senhor, se o Senhor não concorda, tudo bem, eu vou esperar então. Se o Senhor não concorda, eu não vou fazer nada que o Senhor não concorda. Mas a gente às vezes é teimoso, irmãos. Deus está mostrando por A mais B, por situações e situações, por momentos e momentos, Deus está mostrando que Ele não está concordando com a gente.
E a gente insiste, não está dando certo. E a gente vai empurrando, vai cavando aqui, cavando ali, tentando fazer dar certo. E Deus está mostrando: eu não estou concordando com você, por isso que está dando tudo errado. Para um pouquinho, volta atrás. Mas a pessoa cisma de fazer do jeito dela. A gente é humano, e essa humanidade às vezes engana a gente. E aí eu vou pregar para vocês isso aqui. Amém? A frase que eu entendi Deus falar é: permita-me discordar de você. Você está querendo ouvir isso, sim ou não? Quer ouvir que de vez em quando Deus vai falar isso para você? Se é que já não falou muitas vezes e você, cabeça dura, não quer ouvir e continua vivendo igual? Quem sabe aqui tem pessoas que Deus já falou muitas vezes: permita-me discordar de você. Mas cabeça dura, a pessoa quer continuar insistindo a viver do jeito que está vivendo, até que a coisa dá ruim, e uma hora dá ruim. Ou, como diriam os antigos, a vaca vai para o brejo, né? Aí a pessoa: onde foi que eu errei? Por que Deus não me ajudou? E Deus está falando: mas eu estava discordando de você, te mostrei que eu estava discordando de você, coloquei pessoas, coloquei empecilhos, coloquei situações para mostrar que eu estava discordando de você, e você insistiu. Então agora você quer me culpar porque o relacionamento deu errado, porque a família está dividida, porque o casamento acabou? Você quer me culpar? Permita-me discordar de você. Amém? Gênesis capítulo 20, vamos lá. Glória a Deus. Gênesis capítulo 20. E partiu Abraão dali. Gênesis, poxa, é o primeiro livro da Bíblia, né, pessoal? Não tem segredo aí para achar, né? Pelo amor de Deus. Gênesis é o começo. Capítulo 20. E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite, e disse-lhe: eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo: é minha irmã? E ela também disse: é meu irmão? Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isto. E disse-lhe Deus em sonhos. Olha o que Deus vai falar para o rei de Gerar, o Abimeleque, em sonhos. Deus, bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isso, e também eu tenho impedido de pecar contra mim, por isso te não permiti tocá-la. Foi aqui. Quando Deus, ele não permite que o rei Abimeleque, o rei de Gerar, tocasse na Sara, porque ela é esposa do Abraão. Eu já ouvi gente falando que o Abraão mentiu, que mentira do diabo, umas coisas estranhas. O Abraão não mentiu. Ela era realmente irmã de Abraão por parte de mãe, não por parte de pai, não por parte de mãe, né? Então ela era irmã por parte de pai. Era o início de tudo. Então tinha muito essa coisa de família, se envolver com família. Então primo, prima, se fosse irmão, não por parte da mesma mãe, né? Mas só por parte de pai, às vezes acontecia. E no caso do Abraão aconteceu. Era também uma prática comum, porque o Abraão vem de uma família pagã. Então naquela família pagã isso também era muito normal. Quando Abraão casa com Sara, ele está nessa família pagã ainda. Então algumas sociedades, ainda hoje tem algumas sociedades assim, isso tudo era muito normal. Então eles realmente eram irmãos por parte de pai. E o Abraão, quando entra em Gerar, a Sara era muito linda, diz a Bíblia, era muito, né, chamava atenção. O Abraão falou: vão me matar e vão pegar você, porque eu sou seu marido.
Aí quando ele entrava nessas cidades inimigas, ele pedia para que ela falasse que era irmã dele. E ele também falava, sou irmão dela. Não entrava em detalhes, mas falava. E aí o Abimeleque então deixa o Abraão vivo, mas traz a Sara para o harém dele, para que ele pudesse ter ela também como esposa, que era comum lá, naquele momento. Só que toda vez que ele vai tentar alguma coisa com a Sara, Deus faz alguma coisa e não permite. Deus está falando para ele: me permita discordar de você. Foi aqui que Deus falou isso comigo. Às vezes você está tentando tanto fazer uma coisa, aí eu te pergunto, na visão do Abimeleque, ele estava errado? Sim ou não? Não, na visão do rei de Gerar, ele estava correto, porque eles são só irmãos, ela é linda, estão no meu país, eu peguei para mim, era normal. Você vai falar, pastor, mas isso aí não tem nada a ver, pegar a mulher à força para ser esposa dele, isso não se faz. Isso é cultura da época, cultura local, isso aí acontecia mesmo, era normal naquela época, tá? E ele vai pegar a Sara, porque é muito linda, deixa o Abraão ficar nas terras dele lá, ele pega a irmã do Abraão, traz para ele, e na visão do Abimeleque, ele não fez nada de errado. Na visão dele está tudo certinho. Ele mesmo fala para Deus com sinceridade de coração. Ele não faz aquilo de maldade, de malícia, não manda matar o Abraão, não pega a esposa do Abraão. Ele pega, na visão dele, a irmã do Abraão e não a esposa do Abraão. Mas aí as coisas começam a dar errado. Toda vez que ele vai tentar alguma coisa com a Sara, Deus não permite. Sei lá, ele passava mal, ele tinha dor de cabeça, acontecia alguma coisa, uma guerra, uma batalha, alguma coisa. Mas Deus sempre impedia do Abimeleque se deitar com a Sara, ter relacionamento com a Sara. Deus sempre impedia. E aí, Deus em sonho fala: se você fizer isso, você vai morrer. Aí ele entendeu, irmão, ela não é irmã, ela é casada com ele. Ela tem marido, o homem que entrou aqui com ela no meu país é marido dela. Aí ele vai falar com Abraão, mas Deus deixa claro, amém, pessoal? Quando Deus está impedindo o Abimeleque de se relacionar com Sara, Deus está dizendo: eu estou discordando de você. Ele não deve ter tentado uma nem duas vezes, deve ter tentado várias, e sempre alguma coisa errada dava. Era Deus discordando dele. Ele não entendia, porque na visão dele ele não fez nada de errado. Então por que está desse jeito? E ele não entendia, e dava errado. Ele não entendia, e dava errado. Ele não entendia. Aí Deus veio para o sonho. Deus veio para o sonho e falou: Abimeleque, se você tocar nela eu vou te matar. Agora você entendeu que eu estou discordando de você? Porque eu estou fazendo de tudo para você me compreender. Você não está compreendendo, então tudo bem, então deixa eu falar com você direto. Você vai morrer se você tocar nela. Ela tem marido. Mas Senhor, eu não... Irmãos, Deus de vez em quando vai discordar de você. E quando você estiver tentando fazer alguma coisa, resolver alguma situação, talvez até na família, já que hoje é dia, da família, se você estiver tentando resolver as suas diferenças com seu marido, com sua esposa, as suas diferenças com seus filhos, se você estiver tentando resolver algo concernente à sua família, e a coisa não está dando certo, ora a Deus, dá uma olhada, porque na sua visão aquilo pode estar certo. Na sua visão você pode ter razão. O Abimeleque achava que estava na razão dele, mas Deus está mandando ele dar um passo para trás. Deus está falando assim: me permita discordar de você, Abimeleque. Era isso. Me permita discordar de você. Mas eu não fiz, tá? Mas me permita discordar de você. Mas eles mentiram. Não, eles não mentiram. Realmente eram irmãos por parte de pai. Mas me permita discordar de você. E você não tem que se deitar com essa mulher. E eu já te mostrei várias vezes. Aconteceu. Lembra da mula do Balaão? Sim ou não? Deus estava falando a mesma coisa para o Balaão. O Balaão ficou tão transtornado que conversou com o animal falando com voz humana. E você vê na Bíblia que ele não achou nada
Sabe, ele estava tão transtornado na mente dele, que ele achou que era normal. Aí você fala assim, mas isso é loucura, é coisa de Bíblia, é coisa de doido. Não é coisa de doido não. Você vê pessoas transtornadas na cabeça aí, conversando com pedra, conversando com árvore. Não vê? Vê ou não vê? Você vê pessoas de cabeça virada, dizendo que é cachorro. Um dia desse eu vi um vídeo, lá nos Estados Unidos, que o policial parou um carro. Não sei se você viu esse vídeo. O rapaz está dirigindo, tem alguém do lado, e o rapaz, ele pede a carteira de motorista, deve ter feito alguma coisa errada, não sei. O cara falou assim, não, toma aqui. Sabe o que o cara deu para ele? Para o policial? Uma coleira de gato. Aí ele falou assim, não, eu sou um gato, eu não sou homem. Irmãos, aí ele falou assim, o quê? Eu sou um gato, eu não sou um homem. Como assim? Aí a outra, quem estava do lado, começou até a querer dizer que o policial estava errado discriminando. Aí o policial falou, não estou discriminando, eu só quero entender. Ele é um gato então? Sim, eu sou um gato, eu não tenho carteira de motorista, eu sou um gato, eu tenho a coleira para te dar. Então tá bom, então vocês ficam aqui por favor, dá um tempinho, que eu vou chamar agora o pessoal lá da... Como é que fala? Não, da carrocinha, a gente fala aqui, né? Controle de animais. Eu vou chamar o pessoal do controle dos animais. Eles vão vir aqui então, vão fazer um exame em você. Se achar que você tem perigo de raiva, eles vão te dar uma vacina contra a raiva, vão levar você para o canil e de repente vão castrar você, porque se você é um gato não pode ficar andando por aí sem estar castrado, então vamos castrar você. Aí o cara ficou assim, ó, ué, como assim? Como assim? Ué, você não é um gato? Vou te tratar como um gato que está perdido. Então você pensa assim, mas uma pessoa transtornada, falando com um burro, falando com voz humana, tá, mas e Deus estava discordando do Balaão, porque o Balaão estava indo para receber dinheiro para amaldiçoar o povo de Deus, entendeu? Aí o animal começa a empacar, e quando o Balaão bate na jumenta lá, aí é quando a jumenta fala com ele, algum dia eu fiz isso, olha só, algum dia eu fiz isso contigo, eu só não estou indo, porque você vai morrer, tem um anjo lá. E ele olhou o anjo, estava com o anjo lá com a espada. Deus abriu os olhos espirituais do Balaão, e ele viu o anjo com a espada para matar ele. Quer dizer, Deus está mostrando através de uma jumenta, para aquele jumento, desculpa, saiu, Deus está mostrando, não irmão, Deus está mostrando por A mais B, sabe, que Ele está dizendo o seguinte, permita discordar de você, eu estou discordando de você, mas você quer viver do seu jeito, você quer fazer do seu jeito, você quer falar do seu jeito, você quer rodar baiana, quer discutir, quer brigar, quer resolver tudo do seu jeito, você está perdendo todo mundo, está ficando isolado, filho não quer mais ir na sua casa, filha não quer mais ir na sua casa, já perdeu o marido, já perdeu a esposa, está ficando isolado, e não muda. Aí vai culpar a Deus porque está tudo dando errado, e Deus está falando, mas eu estou discordando de você, eu quero que você me ouça. Entendeu? Sim ou não? Isso é muito sério, irmãos. Deus mostrou, tem vários casos na Bíblia que você vai ver Deus discordando das pessoas, mas as pessoas insistem. O Sansão, aquela mulher que ele arrumou lá, que a prostituta, a Dalila, que ele se apaixona por ela tenta ele 3 vezes, tentando descobrir a força do Sansão. Deus está mostrando, Sansão, eu estou discordando de você, Sansão, larga essa mulher, rapaz, larga essa mulher. E ele foi falando, foi mentindo para ela, enganando, até que um dia ele não aguentou, ele falou, não, é o meu cabelo, se cortar o meu cabelo eu perco minha força. Ele foi dormir, o bobão lá, a mulher veio e cortou o cabelo dele, chamou os inimigos lá, os inimigos vieram, amarraram o Sansão e levaram o Sansão, e ele não tinha força nem para arrebentar uma corda, o homem que rasgava o leão no meio, agora não tem força nem para arrebentar uma corda. E o final de Sansão, perdeu a vista, cegaram o Sansão, maltrataram o Sansão, no final ele consegue matar os inimigos lá, mas ele morre também.
Aí você vai dizer que Deus não tentou mostrar para o Sansão. Deus não estava dizendo para o Sansão: eu estou discordando de você, rapaz. Olha, essa mulher está tentando te pegar. Toda hora está tentando descobrir seus segredos. Toda hora está tentando descobrir seu segredo. Ô Sansão, abre teu olho. Não foi uma nem duas, abre teu olho. Mas ele não abriu, estava cego pela paixão carnal. A gente precisa acordar. O que Deus está falando aqui é: o Abimeleque, não se deite com essa mulher. Ele tentava deitar, acontecia alguma coisa. Machucava aqui, não conseguia ali, outra coisa lá, alguma coisa acontecia. Não conseguia. Ele tinha que parar para pensar: tem alguma coisa errada. Eu não estou fazendo nada de errado, mas eu não estou conseguindo fazer. Meu coração está agitado. Eu não estou em paz com isso. Eu estou perdendo meu sono. Eu não estou fazendo nada de errado. Por que eu estou perdendo meu sono porque eu fiz isso? Se eu for fazer uma coisa que está me tirando o sono, e o que eu estou fazendo não é errado, mas está tirando o sono, bom, tem alguma coisa errada. Então eu vou esperar um pouco, porque talvez Deus esteja dizendo para você: eu estou discordando de você. Me permita discordar de você. Você acha que está certo, mas eu não quero isso para a sua vida. Eu quero outra coisa para a sua vida. Amém, Jesus? Está dando para entender, sim ou não? Entendeu? Eu achei isso muito forte. Por quê? Porque muitos de nós, até os mais experientes no Evangelho, até os mais experientes na obra de Deus, de vez em quando a gente não percebe que Deus está dizendo isso para a gente. Me permita discordar de você. E a gente acha que está no caminho correto, até que a coisa vai mal. Aí a gente começa a questionar: onde eu errei? O que foi que eu errei? Por que não deu certo? Parecia que estava tudo dando certo. Eu achava que estava na direção de Deus. Bom, se você achava que estava na direção de Deus, então era para ter dado certo, porque Deus não falha, Ele não erra, e Ele tem todo o poder. Às vezes nós pensamos até que estamos na direção de Deus, mas é vontade própria, é vontade nossa, é vontade da carne. A gente deseja tanto uma coisa, a gente quer tanto uma coisa, a gente termina indo fazendo aquilo ali, porque a gente quer muito aquilo e não acha que está fazendo nada de errado, mas Deus não está concordando com isso. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Quantas pessoas você já conheceu, talvez até parentes, que depois de uma situação muito pesarosa, muito sofrida, essa pessoa despertou, correu para a igreja e aceitou Jesus? Você conhece gente assim? Se essa pessoa não tivesse sofrido o que ela sofreu, ela estaria com Jesus hoje? Provavelmente não. Mas a gente quer ver nossos familiares sofrendo? Ninguém quer ver. Se eu pudesse, eu tenho 2 irmãos que não se converteram a Cristo ainda, gostam de Jesus, mas não aceitaram Jesus de acordo com o Evangelho. De acordo com o Evangelho. Mas eles amam, dizem que amam Jesus e tudo, falam de Jesus e tudo, tem uma linguagem e tudo, mas eles não aceitaram de acordo com o Evangelho. São pessoas boas. Eu amo meus irmãos. Amém, Jesus? Mas se eles passarem, não estou desejando que eles passem, claro que não. A minha vontade é que eles acordem um dia e falem assim: poxa, eu estou do lugar errado. Chega de bebida, chega de mentira, chega de engano, chega de coisa errada. Eu vou para a igreja, eu vou me render a Jesus Cristo e Ele vai ser o único Senhor da minha vida. Poxa, como gostaria que fosse desse jeito, mas até agora não foi. Aí às vezes, digamos, hipoteticamente, falando, acontece alguma coisa grave com um deles. Não estou desejando isso, hipoteticamente falando. E aí todo mundo vai entrar em desespero. Meu irmão, meu pai, meu tio, tá. Mas se ali ele sai daquela lama, daquela situação, e aceita Jesus como Salvador da vida dele, não valeu a pena? Agora o meu irmão tem vida eterna, porque eu atualmente não tem. Se for olhar pelas Escrituras, atualmente ele não tem a vida eterna. Mas por causa daquilo que a gente não entendeu,
ficou chateado, triste, choramos, mas através daquilo aconteceu. Você está entendendo que eu não estou desejando o mal de ninguém, né? Que bom que todo mundo acorde um dia e decida: vou para a igreja e vou aceitar Jesus. Glória a Deus que seja assim. Mas tem hora que a gente precisa parar para pensar, irmãos. Diga amém, Jesus. E aí não adianta você ficar levantando a mão para o céu: meu Pai, meu Deus, o Senhor não vê, olha isso, o sofrimento, blá 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 blá. Aí você fala, reclama com Deus, e Ele olha para você e fala assim: me permita discordar de você. Você não sabe o que eu estou fazendo, você não sabe que eu permiti isso, você não sabe o que vai acontecer daqui a uns meses. Você está chorando e reclamando comigo, mas daqui a 2, 3 meses você vai estar lá na igreja vendo ele se batizar. Daqui a 2, 3 meses você vai, daqui a 6 meses, 1 ano, 2, você vai ver ele lá na igreja pregando o evangelho. Então, antes de ficar reclamando comigo, primeiro espera para ver o resultado. Deixa eu discordar de você. A gente não aceita, irmão. A gente traça um mapa da nossa vida e acha que tudo vai acontecer de acordo com o que a gente traçou para a nossa vida. E às vezes algumas das coisas que a gente preparou para a gente não está de acordo com a vontade de Deus. Ele vai discordar da gente. E cabe a gente reconhecer que ele está discordando, parar e começar a fazer diferente. Mas tem gente que não quer fazer diferente. Tem gente que parece que, está enxugando gelo. Já viu essa de enxugar gelo? Já tentou enxugar gelo? Não tem jeito, irmão, de enxugar gelo. Você quer gelo seco, compra seco já, porque se você for tentar enxugar gelo, não vai conseguir, né? Então a pessoa está fazendo a mesma coisa, e dando com burro na água, mesma coisa, e burro na água. Caramba, não vai parar? Não vai perguntar se o senhor está discordando de mim? Eu não estou fazendo nada de errado. Eu estou fazendo tudo certo, mas o senhor não está discordando de mim. Por que o senhor está discordando de mim? Porque se Deus estiver de acordo, Ele está junto com você. Poderão estar 2 juntos se não estiverem de acordo? A resposta é não, certo? Então, enquanto Ele estiver discordando de você, e você não aceitar que Ele discordou e entrar em acordo com Ele, a coisa não acontece, irmão. Por mais que você esteja fazendo tudo certinho, não vai acontecer. Você está fazendo certo, mas não está de acordo com o que Ele quer. É o seu certo, não é o certo de Deus. Amém, Jesus? É forte. Olha o versículo 6. Eu parei no versículo 6, né? Versículo 7 então. Deus vai falar para ele assim, agora, pois, restitui a mulher ao seu marido. Devolve ela para Abraão, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lhe a restituíres, sabe que certamente, irmão, tu e tudo que é, não só ele morreria, mas tudo que aquele homem havia construído iria se perder. Irmãos, a gente precisa concordar com Deus e aceitar quando Ele discordar da gente. Quem somos nós para acharmos que nós somos melhores nas ações do que Deus? Mas o que Deus está me mandando fazer, eu não concordo. Mas peraí, o que Deus está te mandando fazer, você não concorda? Quer dizer então que você sabe mais do que Deus? A sua mente é mais sábia do que Deus? Você tem mais sabedoria do que Deus? Então Deus está te mandando agir de um jeito e você não concorda e você não faz? Certamente morrerás, Ele fala. Aí perde casamento, aí perde família, aí perde dinheiro, aí perde casa, aí perde carro, aí perde saúde, aí começa tudo a dar errado. E a pessoa quer continuar tentando da mesma forma. É na pancadaria, é na gritaria, é no xingamento, é na raiva, é na ira, é na rebeldia. Tem que acontecer do meu jeito? Não, irmão, permita discordar de você. Eu acho que Deus está falando isso para muitos de nós. Eu acho que Deus já está mostrando por A mais B que Ele está discordando de você em algumas coisas. E é por isso que a coisa vai e volta e não consegue continuar. Não dá sequência em nada, porque Deus está discordando de alguma coisa. Entendeu? E a gente
fica nessa de querer que Deus entre em acordo com a gente de qualquer maneira. Somos nós que temos que entrar em acordo com Ele. Então, se você tiver que voltar atrás, volte atrás. Salmo 103, vamos lá rapidinho. Permita-me discordar de você. Ei, que frase é essa? Deus falando isso para a gente. Meu Deus do céu. Jesus, quantas vezes o Senhor falou isso, a gente não percebeu? Uma vez, eu já contei isso aqui, eu vou contar, mas eu vou contar de novo. Alguns eu acho que não ouviram. Eu fiquei com muita raiva naquele dia, muito chateado. Raiva não, porque graças a Deus, meu coração, enquanto a raiva, a ira, meu coração é tranquilo. Mas fiquei muito chateado. Deixa aberto aí no Salmo 103. Eu tinha recebido um processo trabalhista. Eu sei que alguns já ouviram isso. E eu queria comprar um carro. Um obreiro meu trabalhava em uma empresa de carro grande, na Barra da Tijuca. Ele sabia que eu queria comprar, que eu tinha recebido o dinheiro. E ele me mandou uma foto de um Nissan Sentra automático, 4 portas, banco de couro, lindo, com poucos quilômetros rodados, que tinha acabado de entrar. E o gerente ia fazer um preço excelente para a gente. Eu falei, meu Deus, é o carro que eu quero. Eu quero esse carro. Eu quero. Aí quando eu cheguei em casa, no final do dia, fui falar com a minha esposa, todo empolgado. Mostrei as fotos para ela. Olha só, que carrão, coisa linda, pouco rodado. Chegou agora na loja, nem botou para vender, porque vai vender direto para mim com preço bom, um preço melhor. Esse carro vale mais, mas vai vender com preço bom para mim, para a gente. Então a gente vai ter esse carro. A gente nunca teve um carro desse, minha filha. Só carrinho velho. E agora a gente vai ter um carro novo. Não era zero, mas era bem novo. Um carrinho novo, automático. Eu nem sei dirigir carro automático, vou ter que aprender. E todo empolgado. E ela olhou para mim assim e falou assim: meu coração fechou para esse carro. Curta e grossa. Tudo que eu amo na minha esposa. Curta e grossa. Meu coração fechou para esse carro. Aí eu parei de falar, olhei para a cara dela. Você não entende de carro? Foi o que eu falei para ela. Você não entende nada de carro? Estou te falando que o carro é bom. Eu não estou entendendo. De coração fechou. Que coração fechou? Que história é essa? Eu entendo de carro. Aí ela falou assim: então tá bom. Se você quiser comprar, você compra. Meu coração fechou. Rapaz, imagina um homem igual seria na lata, era eu. E andava para lá e falava com Deus: Senhor, o que é isso? Não é possível. Meu Deus, a oportunidade que eu tenho de comprar um carro com preço bom. Eu estou com dinheiro na conta para pagar. Meu Deus, o que é isso? E fala com ela, meu Deus. Passei a noite falando com ela de manhã. E aí, filha? Coração continua fechado. Mas se você quiser comprar, você que sabe. Você que entende de carro, né? Você falou para mim ontem. Falei, tá bom. Liguei para o obreiro. Oi, amigo, tudo bem? Pode vender o carro. Que isso, pastor? Sério que você vai perder essa oportunidade? Irmão, o coração da minha esposa fechou. E eu não vou comprar uma coisa que ela, que é a minha metade, nós dois somos um só, ela não quer. Porque mais importante é a minha esposa do que qualquer carro. Então, se ela não concorda, eu não vou comprar. Eu gostaria de comprar, mas eu não vou comprar. Pode vender. Irmãos, naquele dia ali eu fiquei olhando para minha esposa assim. Falei... o diabo querendo colocar coisa no coração, mas eu aceitei. De boa, aceitei. Depois eu aceitei. Mas aquela noite eu não passei bem não. Estou te falando, não passei bem não. Estou sendo sincero. Aquela noite eu não passei bem. Mas era Deus falando. Me permita discordar de você. Porque naquele mesmo dia, quando anoiteceu, um pastor amigo meu me ligou e falou assim: pastor, tem um irmão aqui da igreja que tem uma empresa e chegou numa carreta cegonha vários carros para ele, e ele disse para mim que se for para o pastor, o homem era servo de Deus, se for para o pastor ele vai vender a nota de fábrica, nota fiscal, né? Com o preço da nota fiscal. Falei, zero. Era um carro Renault Duster,
que na época estava... Mas eu, zero. Preço de fábrica, irmão, o preço ficou parecido com o outro. Eu paguei uma prestação bem baixinha, com o dinheiro que eu estava, que ia dar no outro, eu comprei. O restante da prestação ficou bem pequena, as parcelas ficou baixa. E no lugar de comprar aquele carro, terminei comprando no dia seguinte um carro zero. Sem sair do meu escritório. O homem foi lá me conhecer, sentou comigo, nós conversamos. Ele falou: o pastor, amigo do senhor, que é meu pastor, o meu pastor falou muito bem do senhor, então eu vim aqui para negociar com o senhor, é assim, desse jeito. Falei: poxa, é quase a mesma coisa do outro, e eu vou ter um carro zero. Fechei com ele ali, ele pegou dali, saiu. Meu pastor, daqui a pouquinho o carro vai estar chegando ali. De repente o cara chegou com o carro, botou na porta da minha garagem, na porta do meu escritório lá. Carrinho já com plástico no banco e tudo. Eu criticava as pessoas que não tiravam o plástico do banco, mas eu também não quis tirar o plástico do banco. Cheiro de novo. Entendeu? Então Deus estava usando a minha esposa para dizer o quê? O quê? Me permita discordar de você. Deus estava usando a minha esposa para dizer: me permita discordar de você. Eu ia fazer uma coisa errada? Não. E seria um mau negócio? Não. Mas o meu negócio foi muito melhor depois, que agora era um carro zero e um carro bom, né? Mas como eu ouvi a contragosto, sim, mas eu ouvi, voltei atrás e deixei Deus... Hoje eu entendo que foi Deus, né? Deixei que ele me contrariasse, que ele discordasse de mim, e aceitei aquilo, entrei em concordância. A bênção chegou no dia seguinte, não demora não, no dia seguinte a bênção chegou. Amém, Jesus? Mas só que é o que eu estou falando, Deus não vai aparecer na sua frente, não espere isso não. Deus não vai aparecer na sua frente e falar assim: eu discordo de você, para de fazer desse jeito, para de agir desse jeito, para de falar desse jeito com essa pessoa, para de tratar sua mãe desse jeito, para de tratar seu filho, sua filha desse jeito, do seu marido. Deus não vai fazer, Ele não vai aparecer na sua frente, mas Ele vai mostrar por resultados negativos, Ele vai mostrar por situações que acontecerão, Ele vai mostrar porque situações vão travar nos seus caminhos, e você não vai conseguir deslanchar, e você vai começar a perceber: Deus está discordando de mim. Porque quando Deus entra em ação, não tem jeito, irmão. Até a pedra sai de um lugar e vai parar no outro, como Jesus falou. Jesus falou: se vocês não quiserem me clamar a mim, as pedras clamarão a mim. Amém, Jesus? Então quando Ele está em concordância com a gente salta muralhas, como disse o Davi. Destrói cadeias, como disse o Davi. Mas tem que estar em concordância. Então a gente tem que aceitar quando Ele discorda da gente, deixar de ser aquela pessoa cabeça dura. Bom, Salmo 103, versículo 12. Ele fala assim: quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Então Deus, Ele quer afastar de nós tudo que para Ele é transgressão na nossa vida, assim como o Ocidente é distante do Oriente. Eu pensei lá em Recife, porque um dia eu viajei de ônibus, era novo, 17 anos, viajei de ônibus de Rio de Janeiro até Recife. Meus pés chegam e incharam, mesmo sendo um garoto de 17 anos. Quase 40 horas de viagem. É 1000 e poucos quilômetros. Quase 1.200 quilômetros daqui até lá. 1.100 e alguma coisa. Quase 1.200 quilômetros. Ele fala que esse distanciamento entre o Ocidente e o Oriente... Alguém contou aí 20.400 e pouco, quase 20.500 quilômetros entre um e outro, não sei se é, tá? É o que Ele quer fazer de nós com as nossas transgressões. Ele quer que as nossas transgressões se afastem de nós, entendeu? Então,
de vez em quando ele vai discordar de você. Por mais que você ache que você dá certa, ele vai discordar, porque pode até estar certo, mas não é o que ele quer para a sua vida. E ele vai mostrar por A mais B que ele não está a favor. Cabe a você parar para pensar, peraí, por que não está dando certo? Cabe a você, a mim, pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus inteligência, para saber se a gente está sendo teimoso demais, insistindo com uma coisa que Deus não está concordando, querendo quase que impor que Ele concorde com a gente. Tem hora que a gente vai enfrentar umas batalhas mesmo, irmão. Tem hora que a gente vai estar na direção de Deus e vai enfrentar batalha, porque o diabo ele vai se levantar sempre quando você estiver acertando o alvo. Aí você tem que batalhar, repreender, mandar o mal embora, se firmar com Deus, em nome de Jesus, expulsar todo demônio. Amém, pessoal? Mas, poxa, tem gente que está insistindo há anos com a mesma coisa. E por A mais B você consegue perceber, tem alguma coisa errada acontecendo aqui. Não é isso que Deus tem para mim. Então eu vou abrir mão para estar em concordância com Deus, para que as coisas possam fluir. Eu podia ter comprado aquele carro, e só Deus sabe o que aconteceria. Além de repente entrar uma crise no meu casamento, por causa de um bem material. Me permita falar, isso é idiotice. A minha mulher é muito mais importante na minha vida do que qualquer carro. Mas tem gente que está tão ligada às coisas materiais, que discute por causa de por causa de um ferro de passar roupa. Você queimou meu ferro de passar roupa. Queimou, compra outro. Vocês vão discutir agora, vai dar com ferro na cabeça um do outro, por causa de um ferro de passar roupa. Meu Deus do céu. Amém, Jesus? Não pense que não tem discussão por coisa pequena não, porque tem, tá? O diabo entra aí e tem discussão por coisa pequena, coisa que nem tem muito valor. Às vezes é um valor emocional, sentimental, e a pessoa discute, parece que o mundo dela caiu porque quebrou uma xícara, mas era a xícara da vovó. Tá, mas quebrou, era uma xícara. Você está entrando em discussão com quem você ama por causa de uma xícara, só porque é a xícara da vovó. Cola com super bonde aí, deixa guardado. Ou então acaba com essa história aí, com esse sentimentalismo que está acabando com a sua fé. As lembranças são boas, mas as minhas lembranças não estão numa xícara. As minhas lembranças estão com a minha mãe. Como eu amava minha mãe e perdi minha mãe em 2017, minha lembrança é quando ela implicava, quando ela vinha agora, depois de já com quase 80 anos, me querendo bater em mim, não aguentava mais bater. Aí ela jogava sandália em cima de mim, nunca me acertava. E eu ia lá, apertava ela, abraçava ela, beijava ela, puxava a bochecha dela. E quando ela começava a querer me bater, eu saía correndo e ela jogava de novo. Isso é lembrança boa. Agora eu vou ficar preso a uma xícara velha e vou discutir com a minha esposa, cadê uma xícara velha? Com meu filho que quebrou a xícara da mamãe que já se foi? Não, irmãos. Amém? Deus Ele quer afastar as transgressões da gente. E afastar muito. Ele fala, assim como tem distância entre o Oriente e o Ocidente, assim eu quero afastar a sua transgressão de você. Por quê? Porque Ele quer operar na nossa vida. E Ele não quer que essa transgressão volte. Ele quer que você esteja na mão dele de verdade. Versículo 13 diz: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura. E lembra-se de que Deus conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos pó, fracos. A estrutura física, humana mesmo, psicológica, nós somos pó. E Deus conhece a nossa estrutura. Ele conhece a minha, do pastor, a sua. Ele conhece a estrutura de cada um. Então não insista com uma coisa que Deus está discordando. Permita que Ele discorde de você. Seja humilde para voltar atrás na sua decisão, na sua atitude, no seu querer. Você quer tanto, mas eu não quero. Eu quero outra coisa.
De você eu quero outra coisa. E a gente não quer saber o que Deus quer da gente. A gente quer viver do jeito que a gente aprendeu. A gente está carregando aquela cultura antiga. A gente está carregando aquele tratamento antigo do papai e da mamãe, do vovô, da vovó. A gente quer continuar fazendo o que a gente fazia antes, sendo como a gente era antes. Você se converteu. A Bíblia fala, é nova criatura, tudo novo se fez. Mas tem pessoas na igreja que parece que não se fez nada novo, não. A pessoa se converteu, mas continua sendo uma pessoa de confusão, uma pessoa de briga, uma pessoa de contenda, uma pessoa irada, uma pessoa nervosa. A Bíblia fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é, tudo se faz novo na vida dela. Mas tem pessoas que parecem que estão na igreja e continuam igual. Esses dias eu estava comprando quentinha para o meu sogro, para minha sogra. E quando eu vou chegar no lugar da quentinha, olha só, hein? Vou chegar no lugar da quentinha, é um lugarzinho pequeno. 2 mulheres trabalham ali, pequenininho, só tem a cozinha e ela só vende para fora. Tem uma mesa lá no lugar lá, quem quiser comer lá. Aí a gente já conhece, a gente foi lá comprar. Aí quando chega lá, tem um homem discutindo com a mulher, discutindo feio. Eu até dei uma parada para ver o que está acontecendo antes, né? Irmão, discussão não vai para perto não. Tem gente que é curioso, né? Vê discutir, não vai para perto. Poxa, hoje em dia qualquer discussão sai tiroteio, você tem que ficar longe. Eu esperei um pouquinho, aí eu vi que estava acabando a discussão, o cara saiu batendo porta, reclamando, e ela furiosa com o cara. Aí eu cheguei, pedi as quentinhas, fiquei lá sentado com a minha esposa, esperando quentinha, e estou vendo ela falando, e de vez em quando ela falava de Jesus, mas Jesus vai tomar conta. Mas está tudo na mão de Deus, mas Deus está no controle. Mas daqui a pouco ela falava, e aí ela falou, se o meu filho tivesse aqui, queria ver se ele ia falar assim comigo. E o que ela fez? Chamou os filhos. Aí chegam os 2 filhos, os garotos, você vê que são garotos bons. Os garotos não são você vê os garotos normal, tranquilo, sem gíria, né? Sem nada. O cara, né? Aí os garotos, o que foi, mãe? Quando o garoto chegou, ela já começou a chorar. Você imagina o coração do filho. Porque eu fiquei olhando assim e falei, meu Deus, essa mulher está plantando ódio no coração do filho. Se esse homem aparece, o filho vai partir para cima desse homem, esse homem puxa uma arma, mata o filho dela aqui na frente dela. Por quê? Por causa de um prato de comida, por causa de uma discussão comercial. E ela, no lugar de ficar quieta e deixar o filho quieto, ela chamou o filho e colocou o mesmo ódio que ela estava no coração do filho, e ficou incitando o filho, quero ver ele vir agora, ele vai ver que você está aqui, ele nem vai vir, eu quero ver ele. Mas se o homem desce com uma arma na cintura, e se o homem vem com uma arma na cintura, e se o filho parte para cima dele? É um filho, um garoto até forte, de academia, era um filho vendo que a sua mãe foi maltratada, ele está chorando, mas não estava chorando não, chorou quando o filho chegou. Ela incitou tanto ódio, eu fiquei sentado, mas comecei a ficar ligado, né? Porque se o cara desce, eu saio de perto. E comecei a amarrar em nome de Jesus, para o cara não descer. Eu falei, não deixa o cara vir aqui, não deixa o cara vir aqui agora, entendeu? E o cara não veio, graças a Deus. Você está entendendo? Mas olha só que mãe sem juízo, irmão. Colocou o ódio no coração do filho. O cara discutiu. Ela estava chateada? Estava, mas o cara não tocou nela não. E depois conversa. Amém, Jesus? Depois conversa. Agora, se esse cara aparece, irmão, fala para mim, naquele momento em que ela está colocando ódio no coração do filho, plantando ódio no coração do filho, se esse cara aparece, ia dar certo? Não ia dar certo. Deus, Ele conhece a nossa estrutura, irmãos, e Ele quer afastar, como é a distância do Oriente e do Ocidente, Ele quer afastar a transgressão da gente, Ele quer cuidar da gente. Então deixa Deus discordar de você. Não adianta ficar falando que é de Deus, cheio de ódio no coração. É para essas horas que você tem um Deus. Entende isso? Aqui, agora, todo mundo está de boa, certo? Estamos tranquilos aqui. A gente tem um Deus para as horas difíceis. Deixa Deus discordar de você, deixa Deus entrar em concordância, e você entra em concordância com Ele. Eu saí de lá orando pelos garotos. Eram 2 garotos.
Poxa, imagina, a discórdia por causa de uma discussão. Acabou, tá bom, acabou a discussão, tudo bem então, o senhor não compra mais comigo, ou então te devolvo o dinheiro, está tudo certo, desculpa aí. Pronto, acabou a discussão, irmão. Mas colocou ódio no coração do filho. Entendeu isso? É sério isso. Então ele está dizendo que ele conhece a nossa estrutura, e ele se lembra da gente, tá? Ele se lembra, então ele vai ter, se você estiver num caminho que ele entende que não é a vontade dele, ele vai discordar de você, porque ele se lembra de você, ele não quer o seu mal, ele quer o seu bem, nunca esqueça disso. Primeiro livro de Samuel, vou ver 2 casos com você, bem rapidinho para a gente terminar. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Versículo 1. Olha o que Deus vai falar para o profeta Samuel. Então, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um. Samuel era um profeta de Deus, sim ou não? Desde menino Deus falava com Samuel. Deus começou a falar com Samuel quando ele era uma criança ainda. Era criado pelo profeta Eli, e Deus já começou a falar com Samuel. Era um grande, um dos maiores profetas que Deus teve. Mas ele começou a orar por Saul, pelo rei Saul, e Deus já havia dito: eu não quero mais Saul reinando sobre o meu povo. O Saul tinha feito uma besteira lá, ele fez um sacrifício como se fosse sacerdote. Ele não era sacerdote. Pastor é pastor, profeta é profeta, ministro de louvor é ministro de louvor, obreiro é obreiro, evangelista é evangelista. Deus honra muito a hierarquia. Deus honra muito a hierarquia. Tem gente que às vezes quer tomar o lugar do outro. Para com esse negócio. Amém, Jesus? Pastor é pastor, líder é líder. Tem que ter cuidado com esse negócio de hierarquia aí. E aí o Saul, nessa hora, Deus dá a palavra para o Samuel. Samuel fala: você não vai reinar mais. Só que o Samuel, ele continua orando pelo Saul, para ver se tem jeito, se ele consegue salvar o reinado do Saul, se ele consegue salvar a vida dele. E ele começa a orar, e Deus fala assim: ô Samuel, chega, eu estou discordando de você, rapaz. Sabe que você não entendeu que eu estou discordando de você? Eu já até provi um outro que vai ser rei. Era o Davi. Ele não vai mais reinar sobre o meu povo. Não quero mais. Chega, irmãos. Tem que ouvir Deus dizendo: me permita discordar de você. E quando você ouvir Deus dizer isso, volte atrás. Por mais que você ache que está certo, volte atrás. Por mais que você não queira fazer tal coisa, faça. Se Deus está mandando fazer, faça. Ele está discordando de você. Amém, Jesus? Então permita que ele discorde de você, porque vai ser para o seu bem, não vai ser para o seu mal. Outro caso, para terminar, vou terminar aqui agora. Atos capítulo 9. Aqui eu vou terminar. Acho que já deu para entender o recado, sim ou não? Deu, não deu? Atos capítulo 9. Versículo 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que se tornasse a
ver. Então, o Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, ele tem um encontro com Jesus Cristo, ele fica cego, Deus manda ele para Damasco, nessa rua direita, ele fica lá na casa de uma pessoa, cego, e Deus dá uma visão em sonhos para o Saulo de Tarso, de que o homem vai entrar, vai orar por ele e ele vai ficar enxergando. Aí, enquanto Deus dá o sonho para o Saulo de Tarso, ele também vai lá em visão e fala com o servo dele, o discípulo Ananias. Vai lá e faz assim. Só que o Paulo de Tarso, 3 dias atrás, era um perseguidor da igreja. 3 dias só atrás, era um perseguidor da igreja. O Ananias então questionou. Está aqui, ó. E respondeu, versículo 13. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Que coisa, né? Então o Ananias está discordando de Deus, sim ou não? Tá. Ele está dizendo: Senhor, mas ele tem carta para prender a gente. Esse homem é mau. Esse homem é mau. Não tinha passado nenhuma semana da conversão do Saulo. Então, poucos dias atrás, né? E ele questiona, ele discorda. 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias, vou parar aqui, não precisa nem ler o versículo todo. E Ananias, então vamos lá. O Saulo é perseguidor, tem um encontro com Jesus no caminho para Damasco, fica cego, vai para lá, para aquela rua direita e fica numa casa cego. Deus dá a visão para o Paulo, um homem chamado Ananias vai entrar, bem específico, Deus deu até o nome, o homem chamado Ananias vai entrar, e ele vai chegar aqui e vai orar, e você vai impor as mãos, você vai ficar curado. Aí Deus vai lá e dá uma visão a Ananias, e o Ananias discorda de Deus. O Ananias fala assim: mas Senhor, esse homem não, poxa, ele está com carta para prender a gente, esse homem não. E aí Deus discorda do Ananias. Deus fala assim: Ananias, permita-me discordar de você. Você sabe de alguma coisa, Ananias? Eu é que sei. Eu acabei de alcançar esse homem. Só tem 3 dias que ele se converteu, mas esse homem vai ser o maior apóstolo que todo mundo já viu. Esse homem vai pregar para reis, vai pregar para os gentios, vai pregar para todo mundo. Ele vai abrir igreja em tudo quanto é lugar. Ele vai levar o meu evangelho até os confins da terra, esse homem. Ananias, eu discordo de você. Me permita discordar de você. E vai lá, Ananias, faz o que eu estou mandando. Não é o que você quer, é o que eu quero, Ananias. E ele foi. E verdadeiramente o Paulo se tornou o maior apóstolo de todos. Ele impôs as mãos, o Paulo foi curado. Então não é você, é Deus. Não é a sua vontade, é a vontade de Deus. Aprenda a recuar quando tudo começar a dar errado, e travar, dar errado, travar. E você entender: peraí, eu achei que eu estava na direção de Deus, mas não estou. Eu achei que eu estava certa, mas não estou. Então vou ser humilde para voltar atrás. Deus está dizendo para mim assim: me permita discordar, e eu vou permitir. Eu vou permitir que Deus discorde de mim. Eu achava que isso era o melhor para o meu filho, isso era o melhor para minha filha, isso é o melhor para o meu marido, isso é o melhor para minha esposa, isso é o melhor para minha casa, isso é o melhor para minhas finanças. Não, mas Deus está discordando de mim. Então eu vou aceitar que Deus discorde de mim e vou fazer o que Deus está me mandando fazer. Amém, Jesus? Foi isso que o Ananias fez. Era servo, né? Era discípulo. Mas na hora ele fica meio assim, né? Poxa, esse homem que há menos de uma semana atrás estava arrastando a gente para a prisão, maltratando a gente, sério? Me permita, Ananias, discordar de você. Você não sabe o que eu estou preparando para ele lá na frente. Você não tem ideia. Irmão, você pode ter um filho no tráfico hoje, que Deus está dizendo para você assim, ó, ele vai ser um pregador do evangelho. E no seu coração você já está achando que tem que ser de outro jeito. Não é? Calma, diga amém, Jesus.
Talvez você tenha alguém que está no hospital entre a vida e a morte. Está lá entre a vida e a morte. E você está dizendo assim: poxa, cadê o Deus? Cadê meu Deus? Está lá entre a vida. Cadê o meu Deus? Cadê Ele? E Ele está discordando de você. Está discordando de você. Está dizendo assim: não, peraí. Isso aconteceu e eu vou mudar a vida dele por causa disso. Você vai ver que ele vai sair de lá outra pessoa completamente diferente. Diga amém, Jesus. Então calma, calma, porque Deus cuida da gente.